boa noite, telespectadores. Estamos começando mais um programa do canal Rede Ordem e Progresso. Sempre trazendo assuntos relevantes da sociedade brasileira, com tema permanente a defesa do Brasil. Mediante todas essas notícias durante a semana, as tensões de aproximações sucessivas, como disse o general Mourão, estão acontecendo nesse instante, aonde o establishment, ou seja, o sistema, ele oprime o povo de todas as formas, em pleno enfrentamento contra a democracia, usando a própria democracia para implantar uma ditadura. Vamos decorrer durante aqui esse programa com o nosso amigo Melchior, do Rio de Janeiro, também ativista, e nós vamos falar sobre essa decisão monocrática do ministro Fux, falando que as Forças Armadas não é um poder moderador. Também vamos colocar aqui, partilhar sobre também um pronunciamento no Twitter, uma nota divulgada no Twitter do nosso presidente Jair Bolsonaro. Quero passar a palavra para o nosso amigo Melchior. Seja muito bem-vindo, Melchior. Boa noite, Johnny. Mais uma vez, muito obrigado, sempre. Obrigado a todos os telespectadores que tenham a inteligência e a paciência de nos ouvir. Aqui somos grandes e modestos moderadores de palavras, de ideias. É claro que cada um tem uma ideia básica, mas com discernimento e com uma linha contínua num pensamento único que é o Brasil. Johnny Elson está há anos aí na luta junto, e eu também aqui no Rio de Janeiro, Johnny Elson em Manaus, que é pouquinho perto, não, quase distante, entendeu? Mas cada um fazendo papel. O Brasil é um país continental, como todos nós sabemos, e às vezes o que acontece no Rio, onde eu estou, as pessoas não têm a menor noção e seguem uma linha da imprensa, da grande imprensa, e não sabe a realidade. E Johnny Elson deve ser da mesma coisa, que a gente pouco ouve de Manaus aqui, que a gente fica bem abandonado, só sabe das riquezas que lá possuem e são mal exploradas. Enfim, vamos lá, vamos tocar o barco, Johnny. Nós defendemos, meus amigos, a democracia, a paz social, a ordem pública, o progresso, a soberania, a integração nacional e a integridade do patrimônio público nacional. Com esses 6 objetivos nacionais permanentes, defendemos o Brasil dos inimigos internos e dos inimigos externos, porque entendemos que você que está assistindo esse vídeo agora é o agente transformador da sociedade, ou seja, a principal peça nesse contexto social e político do nosso país chamado Brasil. Mediante todos os ataques do sistema contra a democracia, contra o presidente Jair Bolsonaro, contra o povo brasileiro. O sistema usa os seus tentáculos através do aparelhamento das instituições. Esse aparelhamento ele ocorre desde 1985, aonde a esquerda, a mesma esquerda que em 64 foi exilada, foi derrotada através de um contragolpe da nossa excelentíssima Forças Armadas, vieram do exílio e empretaram ao poder, e a partir de 1985 tomaram conta dos 3 poderes na nossa república. Então, lutamos contra isso. Só para nós termos ideia, eles ajuizam toda e qualquer atitude do presidente Jair Bolsonaro. E os integrantes do nosso governo, como o ministro da Educação, que, através de uma ação arbitrária do Celso de Mello em divulgar toda a reunião, é sabido que na lei tem que se divulgar apenas o conteúdo do objeto. Também sofre processo o nosso ministro do Meio Ambiente. E também Alexandre de Moraes usurpa o poder, a prerrogativa constitucional do presidente da República na nomeação do diretor da Polícia Federal. Se não bastasse isso, Barroso também interferiu no executivo
quando anulou, suspendeu uma decisão do Itamaraty para expulsar os representantes, os embaixadores venezuelanos aqui do nosso país. Fux, com a desculpa da pandemia, também proibiu. Então, notem que ainda tem o inquérito ilegal, inconstitucional, iniciado pelo Dias Toffoli, e determinação para assumir esse inquérito do Alexandre de Moraes, ilegal, que rasga a Constituição brasileira, no seu ordenamento jurídico, onde o Supremo Tribunal Federal é o acusador, é o investigador e também é o julgador, ou seja, rasgando a Constituição. E várias outras irregularidades e inconstitucionalidades dentro desse processo. Além de não obedecer o Código Processual, também não obedece ao próprio requerimento interno do Supremo Tribunal Federal. A mídia, que é outro tentáculo na guerra psicológica do sistema, ataca o presidente da República e seus integrantes do governo 24 horas por dia. Em relação nas ruas, a nossa marcha em defesa do presidente, dos nossos valores, da sociedade, são atacadas e são marginalizadas pelo próprio parlamento, nos chamando de antidemocráticos, que nós estamos atacando as instituições. Nós não atacamos as instituições, nós atacamos os meliantes, que são causadores do ataque à democracia. As instituições, elas são necessárias para a formação da república, mas existe um limite. Então, meus amigos, esse quadro de ataque por todos os lados, mais os ataques agora dos antifas, que são o MST, a CUT, os sem terras, com outra nomenclatura, para tentar nos inibir de ganharmos as ruas, porque eles perderam as ruas. E a nossa manifestação, ela é emanada do povo. A nossa manifestação, ela é espontânea. Então, o sistema, ele está sufocando e oprimindo o povo brasileiro. Vou passar a palavra para essa introdução de todo o quadro que vivemos hoje, e vou passar a palavra para o nosso amigo Belchior. Belchior, você está contigo a palavra, amigo. Obrigado, querido. Bom, o que a gente for falar aqui, a gente está sendo redundante, mas faz parte para nós lembrarmos isso, né? Isso faz parte da cartilha de Antônio Gramsci, para o judiciário perder a credibilidade junto à população e com isso, fazer com que a população deixe de acreditar, deixe de buscar a justiça e vá enrolando, e eles, com isso, vão ganhando tempo. Mas, graças a Deus, né, por infelicidade, vou fazer um comentário aqui hoje, que eu tive um fato assim inusitado, triste, né? O Brasil não pode ficar na mão desses canalhas, né? Como foi durante esses anos todos. Então, como nós temos aí umas forças armadas que relutou desde a época da proclamação da República. Eu posso me alongar um pouquinho mais aqui, Johnny? Claro, pode, fica à vontade, amigo. Ao meu entender, né, quando houve o processo da quebra do absolutismo monárquico, que era a influência da França, que isso influenciou o mundo inteiro, e essa bandida França, esse país canalha, crápula, com esses idiotas que se acham dono do mundo, pensantes, eles vêm tentando influenciar. Hoje, não tanto, porque as pessoas estão enxergando com maior lucidez, com maior tenacidade o que é o pensamento dos filósofos ou desses idiotas franceses. E aí, quando veio o movimento revolucionário, né, e com a abolição da escravatura, existiam alguns lá buscando, então, infiltrado, e outros tomando o poder para se acabar aqui a monarquia. E o que eles alegam sempre, essa esquerda sempre,
que nesse balanço do mar, né, o povo vindo às ruas querendo, eles quiseram, então, quebrar a monarquia e tomar o poder, né? A esquerda estava lá. O exército chegou a encher, viu que nesse momento a coisa ia ficar complicada, eles iam ficar de fora, principalmente no montante, né, no que se diz ao salário, eles não iam ter voz, né, tão forte, junto à República, que se fosse montada pela esquerda, que já estava se preparando há anos para derrubar a monarquia, e todos, né, aqueles que estudaram, pegaram os livros aí depois, que saíram da escola, para não só foram lá comer merenda, enxergaram que havia um grupo que queria acabar com a monarquia, principalmente um deles aí que faz parte da história nossa, no nosso dia a dia aí, avô de Fernando Henrique Cardoso, que botou uma arma no peito do Marechal para ele, então, proclamar a República, sendo que Marechal Floriano era Deodoro, né? Era monarquista, amigo do rei, e não queria. Mas, para se fazer um contragolpe, né, ele foi imbuído para se tomar. Então, o Brasil, se você pegar o Brasil, nós não temos uma paz republicana durante esses anos todos, 124 anos de república, nós estamos sempre passando por turbulências e turbulências. Eu acho que tem que ser dado um fim, tem que ser colocado um ponto nisso. Olha, nós não vamos ser comunistas, entendam vocês. Vocês querem ser oposição? Beleza, façam a sua parte, mas nós não vamos ser comunistas, nós não vamos estar socialista como vocês querem. O Brasil não tem. Eles vêm dizer que não, que o Brasil tem a tendência, sempre foi. Não é a verdade. O Brasil é um país com princípios conservadores, com princípios capitalistas, com ideias avançadas. Aí eles mudaram o nome. O país, eles são progressistas. E nós somos o quê? Conservadores. Nós somos estagnados. Então, uma forma de nós quebrarmos isso, Johnny Elson, é dizer que eles são retrocedistas, eles são o retrocesso, porque eu pergunto, vou nesses Twitter da vida desses comunistas, pergunto, o que é ser progressista? Emprestar o fiofó, beijar a parede e ter prazer beijar a parede, para não dizer um bom português aqui, fumar maconha, cheirar cocaína, filho não ter pai, sabe? E por aí vai, coletivos, como Maduro fez na Venezuela, e hoje tem gangues em cada coletivo. Não sei se as pessoas sabem o que é o coletivo, vou dar uma explicadazinha aqui rápida. São tipos cortiços antigos que existiam na Lapa, principalmente aqui no Rio de Janeiro, grandes prédios com 2, 3 andares, que moravam 5, 10, 15 famílias ali dentro, e todo mundo era de todo mundo, ninguém sabia quem era o pai, ninguém sabia quem era o dono, todo mundo mora ali. Hoje em dia deu uma acabada bastante grande isso, mas na Lapa antiga existia, hoje não tem, mas eles estão querendo retomar. E quando fizeram isso na Venezuela, criaram-se várias gangues e eles foram para a guerra, eles foram para a rua guerrilhar, e Maduro teve essa preocupação. Mas voltando ao caso do STF, hoje, o que nós vivemos nesse momento vem da história, vem lá de trás, né? Vem quando nós tivemos uma tríplice regência, né? Quando nós tivemos os 3 regentes aqui, um padre que era o que protegia, que era como se fosse o ministro da Justiça. Aí você já viu, né? Se você pegar a história, o Brasil sempre sofre com essa questão no judiciário. Pega a história e você vê, meu Deus, peraí, sempre ladrão aqui, sempre. Única época, eu com meu lá 55 anos, única época que eu posso dizer que eu vi bandido ser preso
bandido não ter voz, bandido ser imediatamente banido da sociedade. Foi no regime militar, durante 21 anos que esses idiotas falam aí que foi ditadura, não houve. Eu, pelo contrário, eu tinha 6, 7 anos, eu sofri, como meu pai defendia as Forças Armadas, defendia o regime militar, ele sofreu e, consequentemente, eu sofri 2 atentados próximos dele, entendeu? Eu, com 6, 7 anos de idade, carregava uma arma escondida para o meu pai, entendeu? Para que as pessoas não fossem atrás dele. Então, viver um estado de insegurança naquela época, 1970, 71, eu posso falar que eu vivi isso, e era criança. E aí, o que acontece? O STF foi fechado, 3 ministros foram presos. O que está precisando ser feito aqui, eu falo sempre, né, nas nossas reuniões, nos meus discursos, quando eu vou às ruas, é que nós precisamos acabar com uma série de coisas erradas que estão. E aí, para se mudar essa série, só tem um meio, Johnny. Eu coloco, nós temos que pautar uma nova Constituição. Essa Constituição, com 1.079 artigos, já dizia e diz doutor Ivo Grandes, né? Não dá para você legislar um país com essa Constituição, que até, na época de 85, até associações de empregadas domésticas foram lá para dar parecer, para fazer artigo. Não tenho nada contra, mas, peraí, não dá. Você não pode ouvir todas as histórias. Os Estados Unidos agora tem 9 artigos, eram 7. E a coisa funciona. Aqui tem que ser tudo pautado em cima do STF, uma Suprema Corte toda trabalhada durante esses anos todos em cima de uma ideologia. E vou falar mais. E vou falar uma coisa assim muito séria, tá? Não ponho a mão no fogo por nenhum desses ministros. Que o COAF e que alguém possa buscar, que alguém possa investigar todos esses ministros para saber quanto em dinheiro esses caras têm. Então, nós já estamos denunciando. Aí vem, como a Carla Zambelli falou, o Rio de Janeiro vai sofrer uma intervenção, a Polícia Federal. Todo mundo está cansado, careca de saber que o Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados, como o Pará, está acontecendo roubo em cima da pandemia, politizaram a saúde. E o que acontece? Gilmar Mendes tem um apartamento no Porto valendo 11 milhões de reais. É sócio de uma universidade. Vários juízes aqui são sócios ou dono de escritório e laranjas assinam por eles. Eu conheço. O que há 3 anos atrás, nós estamos em 2017, o que Celso de Mello estava fazendo num camarote na Marquês de Sapucaí, num camarote de um contraventor, dono de escola de samba. Eu te pergunto, todo bêbado, mijado, entendeu? Os seguranças que protegeram porque saiu vaiado do banheiro. Meu amigo, eu te pergunto, o que esses caras têm que não podem ser vistos? Isso tem que ser claro, isso tem que ser... quais são os bens que esses caras... Gilmar Mendes é sócio numa universidade, não pode, isso não acontece. E por aí afora... Nós vivemos uma ditadura da toga, e essa ditadura ela tem que ser exterminada imediatamente. Se estão pensando que Jair Bolsonaro vai conseguir governar até o final do mandato, e é um processo tramado entre Fernando Henrique Cardoso e próprio STF e Lula, vocês estão enganados. Se lá não criarem, lá nas próximas eleições não criarem, e fizerem como foi feito na Argentina, que agora o que acontece? A Argentina já está
está estatizando várias empresas que não conseguiram pagar seus impostos. É um outro assunto. Mas, então, assim, não deixaram o Macri governar, claro que ele foi um pouco frouxo, mas Bolsonaro tem que ser mais incisivo. Se ele achar que ele não tem que botar a mão nas Forças Armadas, o governo dele vai para as cucuias. Isso tem que ser claro, e por isso que eu não sigo o Olavo de Carvalho, eu não li livro dele, acho que ele tem seu mérito, entendeu? Opinião, tem seu mérito? Tem, mas eu dou mérito a esse cara que esteve em Brasília, no meio das ruas. Vou puxar a sardinha para mim, estive diversas vezes em reuniões em São Paulo, nas ruas, várias pessoas, vários membros do Fórum do Brasil que estiveram na rua, senhoras com 72 anos, saíram para as ruas para botar faixas de intervenção militar, para fazer pinturas nas ruas de intervenção, e por aí vai, de pichar muro, de colocar situações em risco que nós passamos, da polícia chegar perto da gente e perguntar: o que vocês estão fazendo aí? Não, nós estamos pintando aqui o asfalto, um pedido de intervenção. Bom, no asfalto não é pichar, porque se picha em Copa do Mundo. Ele falou: realmente vocês têm razão, mas aonde vocês estão aqui é muito perigoso. Nós estamos próximo do complexo do Andaraí, aqui no Rio de Janeiro, que era subida próximo de uma favela. Eram 2, 3 horas da manhã, éramos 5 pessoas, entendeu? 2 pessoas com 72 anos de idade. Então, essas pessoas têm muito mais mérito, entendeu? Desculpe as pessoas que idolatram Olavo de Carvalho, mas essas pessoas, para mim, têm muito mais mérito, estavam nas ruas, do que essas pessoas que ficam aí: Olavo de Carvalho, porra, o que ele estava fazendo? Parabéns. Mas eu estava sentado em 2014 aqui, durante 4 meses, com uma pessoa ligada às Forças Armadas, estudando o que nós deveríamos fazer. Durante 4 meses, todos os sábados, por volta de 4, 5 horas, nós ficávamos lá estudando o que nós íamos fazer. Essa é a realidade. Então, o que acontece é o seguinte, que não estava por trás de mim, youtuber, mídia, não tinha ninguém. O Olavo de Carvalho mora lá na Virgínia, nos Estados Unidos, pegaram ele aí, propagaram, abraçaram, e por aí vai. É isso, Johnny Alves. Vamos lá, vamos tocar o barco. Então, gente, colaborando com o relato do nosso amigo Melchior, essa estratégia de Gramsci, ela se apoderou da nossa educação, por exemplo. Sim. E principalmente nos cursos de humanas e nos cursos de direito. Houve um despacho, o PDT, como a gente estava conversando fora do ar, e com Ciro Gomes, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para determinar os limites das Forças Armadas. Uma decisão monocrática que vai ser submetida ao pleno, do ministro Fux, determinou que as Forças Armadas não podem intervir. E saiu aqui a matéria. Vocês estão vendo a matéria aí? Está conseguindo ver a matéria, meu amigo? Isso. Na matéria aqui da revista Veja, Luiz Fux decide que as Forças Armadas não são poder moderador. O ministro expediu uma liminar em ação movida pelo PDT no Supremo Tribunal Federal. Tudo arquitetado. PDT é um partido de esquerda comunista. Na verdade, o sistema, todos os partidos em si são de esquerda. Vale lembrar aquela frase do Lula em eleições passadas que falava que não tinha nenhum candidato de direita e todos os candidatos eram de esquerda. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu nessa sexta-feira, essa notícia é de hoje, dia 12, em caráter de liminar, que não há margem na Constituição Federal para qualquer interpretação que leve as Forças Armadas a indevidas intromissões no funcionamento dos poderes da República, bem como em qualquer tese de submissão do Legislativo, Judiciário e Executivo. A missão institucional das Forças Armadas na defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem não acomoda
o exercício do poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, escreveu o ministro em ação ajuizada pelo PDT, como falamos, no Supremo. Na decisão, Fux definiu que o poder do presidente da República de autorizar emprego das Forças Armadas por iniciativa própria ou por pedido de presidente do Supremo Tribunal Federal, Senado Federal ou Câmara dos Deputados não pode ser exercido contra os outros poderes e instituições entre si, e frisou que a interpretação não reduz nem amplia os poderes constitucionais do presidente e nem tem poder limitado. Meus amigos, antes de declinar sobre esse despacho do ministro Fux, vou fazer uma retórica. Como é que você vai colocar o lobo para cuidar dos pastos? Como é que o bandido, e aí eu posso ser perseguido agora por calúnia, difamação em defesa à honra, pode dar um despacho se ele autoprotege? Há um conflito de interesse. Vou mais além. Vai ser submetido ao pleno. E o pleno vai agir da mesma forma, corporativista, usurpador do poder. Foi uma provocação arquitetada, porque é notório e claro e sabido, líquido e certo, que o Supremo Tribunal Federal está usurpando o poder dos outros poderes, interferindo no executivo, legislando contra o próprio legislativo. Ah, Johnny Nelson, mas você tem que dar exemplos. Sim, vamos dar exemplo. O inquérito inconstitucional da fake news. Rasgaram a Constituição quando não cataram os poderes de Dilma Rousseff. Quando eles usurparam, usurparam o poder do presidente da República em nomear o diretor da Polícia Federal. Quando também interferiram no Executivo, no despacho e determinação do ministro do Comércio Exterior de expulsar os embaixadores da Venezuela. O Fux se suspendeu. Quando Celso de Mello divulgou na íntegra a fita da reunião, que na verdade era só por lei o objeto do inquérito, da investigação. E vou mais além, outras atitudes. Pedir o telefone do presidente da República, perseguir todos os atos e todas as ações, agora convocar abaixo de vara os generais, os ministros militares do governo Jair Bolsonaro. São apenas alguns exemplos das arbitrariedades do Supremo Tribunal. Vou continuar. No caso Barata Filho, do escândalo do Gilmar Mendes, padrinho da filha do casal, Barata Filho. O juiz Bretas prendeu Barata Filho 3 vezes. E 3 vezes Gilmar Mendes liberou habeas corpus. Não se julgou impedido. Além de não se julgar impedido, o pleno baixou a cabeça e concordou. Isso é corporativismo. Mas se declinando sobre esse despacho do Fux, então ele argumenta que as Forças Armadas não podem ser usadas pelo nenhum dos 3 poderes para... Tem mais alguns dados aqui, se você quiser que eu... Pode contribuir. Então, vamos lá. Eu boto isso em resposta aos jumentos do PT, né? Principalmente aquele Humberto Costa, aquele Drácula, ele tem que ser caçado. Vamos lá. STF arquiva inquérito contra Jucá por prescrição, que deixou aí. STF arquiva denúncia de peculato contra Collor.
Agosto, isso são casos passados, mas agosto de 2019, Moraes suspende investigação da Receita contra o ministro do STF. São várias. Ministro do STF arquiva por prescrição de idade inquérito com o senador José Serra. Inquérito prescreve, a STF arquivar denúncia contra Jucá. Pedido de investigação contra a S prescreve. A irmã dele vai cair agora, né? Ação contra Jade Barbalho por peculato é arquivado por prescrição. Se a gente for pegar, vamos supor aí, agora, mais recentemente, a Lava Jato teve 142 condenados, investigados. O STF não condenou ninguém. Tem. Aí é que tá. Olha como é que está o aparelhamento dos poderes. Aí as pessoas fazem um pedido de impeachment de Gilmar Mendes, apresentam um pedido de impeachment no Senado contra o Alexandre de Moraes. E o que vocês acham que não tem um acordo aí, que como eles não condenam a classe política e até caducar o processo, como é que o Senado vai impeachmentar um ministro do Supremo Tribunal Federal? Isso é uma farsa. Perseguem também as nossas liberdades. O canal que nós estamos usando agora e falando isso, corremos os riscos, como aconteceu no Terça Livre e outros, de estarmos debatendo esse assunto agora. Estamos sendo cerceados de todas as formas. Então, vamos lá. A partir do momento que é o aparelhamento dos poderes, como bem falou nos exemplos do nosso amigo Melchior, e todos os exemplos de interferência, o artigo 2 da Constituição brasileira fala que os poderes são legislativo, executivo e judiciário, harmônicos entre si. Esse artigo 2 é das garantias dos poderes. Alto lá. Se o Supremo Tribunal Federal ele invade a competência do Executivo e do Legislativo, ele quebra a autonomia e independência dos poderes, ele atenta contra a própria Constituição, contra o próprio equilíbrio entre os poderes, entre a harmonia, se torna o quê? Um superpoder. É isso que está acontecendo. Então, o nosso governo, que aparentemente tem o nome de democracia, usam a própria democracia como instrumento de opressão popular, como uma ditadura, se transformando numa juristocracia, que é um governo que funciona sob demandas e ações da sua Suprema Corte. Pode completar, meu amigo. Aqui, ó. Só fazer um adendo a essa colocação. A tese de, se eu não me engano, de mestrado ou doutorado do Sérgio Moro era justamente sobre isso, falando que a Suprema Corte ela tinha que ser suprema, ela tinha que decidir em cima, né, botando num português coloquial, decidir em cima do Legislativo e do Executivo, ou seja, ele se entra para o STF, vocês que pensam aí, tolinhos, o Bolsonaro, isso, aquilo, graças a Deus que o Moro não foi para o STF, vocês iam se arrepender de ter esse sociopata, este canalha sociopata lá dentro. Então, a tese dele era supremacia da Suprema Corte. E só para fazer um adendo aí, essa colocação, foi morto, né, em Curitiba ontem à noite, aproveitar esse comentário, uma pessoa que estava, um advogado que entrou com um inquérito, um processo, você pode falar melhor sobre isso, para pedir a quebra do sigilo telefônico do Sérgio Moro. Esse cara foi queimado, esse cara foi filmado dentro de uma coisa. Os caras não tiveram medo de nada, foram lá e mataram o garoto. Só completando essa informação, eles já foram presos, foram identificados, e eles mataram o advogado pela uma questão de compras e de processo de pedras preciosas. Mas não, isso é a primeira informação, mas pode haver um desdobramento. Sim, claro. É boa. Obrigado pela informação. Agora o detalhe. Então,
Na Constituição, meus amigos, que nós falamos do artigo 2, da garantia dos poderes, e também na introdução do artigo 142, o mesmo artigo com redação diferente, ele estava nas outras, nas 3 constituições anteriores. Vale ressaltar que o Brasil teve 7 constituições, e então se reuniu o Bernardo Cabral, relator da Constituinte de 1988, Ives Grandas Martins, jurista, constitucionalista, dava também apoio jurídico na elaboração da Constituição de 1988. E o ministro da Defesa, que é Leônidas Pires, o general Leônidas Pires, e o Leônidas Pires exigiu que o artigo 142 ficasse na Constituição de 1988. Esse capítulo da Constituição brasileira, que é o capítulo, se eu não me engano, o título 5, é o título de crises. Então, muitos juristas dizem a intervenção do artigo 84, não tem nada a ver. É um título específico de títulos de crise, preparando justamente a crise entre os poderes. Então, artigo 142. Bernardo Cabral entende que as Forças Armadas têm que intervir. Ives Granda Martins entende que tem que intervir. E foram os caras que elaboraram o texto, introduziram o texto na Constituição brasileira. Só para vocês terem ideia. Ives Granda é vivo, 82 anos. Sim. Bernardo Cabral, amazonense, grande jurista, também está vivo. Então, aí vem o Supremo Tribunal Federal para se proteger e dar esse despacho. Mas vamos continuar. Então, no artigo 142, da Marinha, Exército, Aeronáutica, Forças Regulares, sobre a hierarquia e a disciplina, sobre ordens do Presidente da República, ponto. Número 1, garantia dos poderes. Defesa da pátria, desculpa. Segundo, garantia dos poderes. Terceiro, sob a lei da ordem sobre qualquer um desses. Sobre a lei da ordem sobre qualquer um desses. Então, quando nós falamos no número 1, que é a defesa da pátria, que é prerrogativa constitucional das Forças Armadas, o que nós entendemos que é a defesa da pátria? Logo vem à cabeça a guerra. É verdade, mas existem N guerras. Existem as guerras físicas, militares, e existem as guerras psicossociais, que são as guerras de quinta geração. Nós estamos em guerra. Defesa da pátria. Número 2, das garantias dos poderes, que remete a gente ao artigo 2 da Constituição, dizendo que são os poderes legislativo, executivo e judiciário harmônicos e dependentes entre si. Garantia dos poderes. Quando o Supremo Tribunal Federal se sobrepõe aos outros poderes, eles estão rompendo o artigo 2, que é o artigo das garantias dos poderes. Ou seja, se quebra a República, pelos pilares da República, cria-se um conflito institucional e o poder, e quem tem a prerrogativa, e quem tem a obrigação de fazer a garantia dos poderes, conforme a Constituição, da garantia dos poderes, que é no item 2, da prerrogativa segunda, as Forças Armadas. Simples assim. Então, a partir do momento, é legítimo a defesa da garantia dos poderes pelas Forças Armadas. Para complementar esse raciocínio que eu acompanho, do Ives Granda Martins e do Bernardo Cabral, do Leônidas Pires, e que o sistema, o establishment, não quer que nós saibamos, as universidades não ensinam dessa forma, a Universidade de Direito é uma universidade totalmente aparelhada. Eu vou mostrar aqui para vocês um alento uma divulgação de uma nota do próprio Jair Bolsonaro
na data de hoje, mostrando sobre esse despacho do... Vocês estão conseguindo ver, ó, no Twitter, o que Jair Bolsonaro falou? Lembro à nação brasileira que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do presidente da República, de acordo com o artigo 142, o artigo que nós declinamos. As mesmas destinam-se à defesa da pátria, 1. A garantia dos poderes, 2. E por iniciativa de qualquer um dos 3 poderes sobre a lei e da ordem. As Forças Armadas do Brasil não cumprem e jamais vão cumprir as ordens absurdas, como, por exemplo, cita, anota, a tomada do poder. Também não aceitam tentativas de tomada de poder por outro poder da República, ao arrepio das leis e por conta de julgamentos políticos. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ele não pode se apropriar dos outros poderes. E nem por leis, ao arrepio da lei, com interpretações esdrúxulas, como tem feito o seu Alexandre de Moraes, Celso de Mello, Barroso, ministro Fachin, que despachou agora, autorizando, no processo de cassação empretado no ano das eleições contra a chapa Jair Bolsonaro e Mourão, que se acolhesse e fizesse uma juntada, fazendo parte do processo, as provas, as pseudas provas do inquérito ilegal da fake news. Estão armando um emaranhado jurídico para engrossar e tentar dar legitimidade para um inquérito falido, inconstitucional e ilegal, que vamos falar daqui a pouco. Continuando a nota. Na liminar de hoje, o senhor ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, bem conhece o papel e a história das Forças Armadas, sempre ao lado da democracia e da liberdade. Quem assina essa nota? Presidente Jair Bolsonaro, general Mourão, vice-presidente, e o general Fernando Azevedo, ministro da Defesa. Meus amigos, é isso que aconteceu. Quero mandar um abraço para o Tancredo, que está no nosso chat, que ele fala: já era, meu irmão, o Brasil não tem jeito, você não tem para onde correr, não. É uma opinião de quem está assistindo o nosso canal. A perseverança é uma virtude, e nós temos essa perseverança. Mais longe nós já estivemos, porque agora nós estamos no Executivo, nós estamos na Presidência da República, e as aproximações sucessivas vão esticando a corda até acontecer o estopim. Pergunto para o meu amigo declinar a sua opinião: como pode acontecer esse estopim e as Forças Armadas entrarem para a garantia dos poderes, ou pela lei e pela ordem? Meu amigo Melchior. Bem, já dizia, com palavras do general Mourão, aproximações sucessivas, né? Quando a gente lida com alguns contatos, assim, o general Heleno, o próprio Mourão, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui no Rio, por 2 vezes no Clube Militar, Bolsonaro teve no nosso... alguns encontros nossos, até churrasco aqui. O que acontece? As pessoas querem um imediatismo, né? As pessoas estão passando por um quadro de ansiedade muito grande desses anos todos aí de desmando no país. E quando a gente tem contato com outros escalões, né? Com outras patentes,
Os caras também estão ávidos. E hoje, o que acontece, Bolsonaro já destituiu, as pessoas falam, tem melancia. Tem. Banda podre tem na igreja, banda podre tem na polícia militar, aqui aos montes, deve ter aí em Manaus, né, Johnny? Tem um monte de lugar. Claro, ele agora destituiu 32 ou 36 generais. A Dilma, no governo dela, estava sustentando, dando altos soldos a 800 comandantes de altas patentes, envolvendo todas as forças, as 3 forças. Então, vocês imaginem que ali não ia poder se fazer muito. Se vocês forem pensar que hoje, quando nós achamos que estaríamos vivendo uma pseudo-democracia ou com mais liberdade, eu vou falar assim, eu estou e vocês se enganaram, porque nos governos de PT e de Dilma e de Temer, nós tínhamos mais liberdade de falar, de fazer e acontecer do que agora. Quando nós entramos com um protocolo para fazer uma manifestação, que nós vamos todos legais lá, pedir respaldo da polícia, da prefeitura, nós não somos tão bem vistos como nós éramos antes, ou não éramos, as pessoas não se importavam. Aí você me pergunta, por quê? Por que está acontecendo isso agora e antes não? Porque a corda está para arrebentar em determinado momento. Então, eles enxergam que, com o governo que nós temos hoje, isso pode acontecer. Nós tínhamos alguns generais lá, Maria Moles, melancias, abacaxis, como etigonha. Aquilo eu não vou nem dizer que era uma melancia, aquilo era um abacaxi. Entendeu? Imagine, o cara conseguiu colocar no governo Temer cercas elétricas, que nem no governo de regime militar isso aconteceu. Encheu de câmbio, botou lá, para você ver como é que era o cara. Entendeu? O Etgoin, que o pai tinha sido punido na própria Força Armada, próprio Exército. Então, o momento que nós temos hoje, ele é tênue. E os escalões, que a gente tem contato, não vou falar major, alguns, capitão, aquele capitão que foi formado de tempo de serviço. O capitão hoje, que vem da escola nova da AMAN, ele não tem muito essa doutrina sanguinária de patriotismo, não. Então, mas a gente tem ainda uma leva, que Deus nos salve, ainda uma leva de coronéis com 50, 60 anos, entendeu? Que são patriotas, e eles são sangue na veia, faca na caveira, os caras estão ávidos para fazer com que as coisas aconteçam. Eu vou falar uma passagem rápida aqui, e aí isso fica... Não vou dar os fatos, e fica sob linguagem. As pessoas têm que aprender a fazer leitura, ou então, se não aprendem, vão estudar, vão fazer um curso de neurolinguística, de PNL, que é importante para vocês saberem enxergar. Eu sou profissional de educação física, eu sou um professor de educação física, e o corpo fala. Então, as pessoas coçam a cabeça, aquilo é um sinal de preocupação, ou de indagação, não sabe a resposta. Lembra lá na escola, quando perguntava, professor, a primeira coisa que você faz, esqueci. Você está tentando botar a mão na cabeça para ela relaxar e buscar na memória lá uma resposta para você. Um coronel, logo no início da pandemia, aqui no Rio, foi a um enterro,
e ele foi assaltado. Levaram o carro dele, os bandidos lá dentro, e uma escolta atrás de bandidos, levaram ele para o quartel desses bandidos. E aí chegaram lá, o cara pegou a carteira dentro, quando chegou, né, tava... Ih, você milico, você PM? Eu falei, não, sou coronel do Exército. Vai morrer. Assim que o moleque falou. 17, 18 anos. Vai morrer. Aí ele ficou quieto, aí lá, próximo dos caras, dos pseudos chefões, eles chegaram e falaram assim, quem é o senhor? Ele falou assim, eu sou coronel do Exército. Estou de serviço, presto serviço no Comando Militar do Leste, na Central, e estou de serviço. Estou sendo monitorado. Hoje e amanhã eu tenho que estar de serviço. Você quer me matar? Você vai me matar. Mas amanhã você podem ter certeza que isso aqui vai estar rodeado de tanque e não vai sobrar um para contar a história. O cara chavecou lá com o outro lá, liberaram o cara, sabe que é uma patente alta, que não é um PMzinho da vida, o bicho ia pegar e o cara é considerado... Meu irmão, iam fazer uma varredura naquela porra, o bicho ia pegar. O que fizeram? Pegaram, leva o cara, botaram dentro do carro, solta lá na linha amarela. Uma via expressa aqui no Rio de Janeiro. Soltaram o cara, ele conseguiu um táxi lá, sem dinheiro, sem nada, o cara chegou em casa e ele falou, esse carro, numa próxima intervenção, esse carro vai custar caro para esses bandidos que ficaram com o carro lá. É aí que eu faço a pergunta. Lembra do dia 19 de abril? 19 de abril é dia do Exército. Vocês acham que não sabia que era dia 19 de abril, se estava em frente a um quartel-general e vários intervencionistas, o cara ia evitar? Então, gente, o único momento que nós temos é agora. Agora, não adianta falar assim, eu vi num canal aí, né? Posso citar, o Johnny? Pode, fica à vontade. No Terça Livre, o Alan falando, nós queremos intervenção, mas não queremos militares. Mas, porra, peraí, caralho. Você quer intervenção? Quer intervenção com quem? Com bandido? Não quer militar? Quer intervenção? Porra, intervenção hoje nos poderes só se faz com militar. Se você quer uma intervenção e não quer um governo militar, é diferente. Mas que ela precisa ser feita com soldados, com militares, não tem outro jeito. Então, a intervenção tem que ter uma intervenção cívico-militar. Voltando a colocar, nunca vi uma repressão tão forte quanto nós estamos sofrendo agora, que as pessoas nos chamam de intervencionista, mas eu falo, eu não sou intervencionista, eu sou inteligente. Eu uso de uma prerrogativa dentro da minha massa cefálica cinzenta, de que esta pseudo-democracia, o que chamam de democracia, essa eu quero liberdade, né? Não vai adiantar nada. E nós já sabíamos, né, Johnny, que com esse STF, com toda essa Constituição, com todo esse aparato de ideologia em cima das universidades, em cima da educação, que agora Jair Bolsonaro conseguiu cortar no ensino básico, com as ideologias de gênero, isso não ia nunca, não vai nunca. Nós temos escolas dentro dos interiores aí, que o MST tem os seus hinos comunistas tocando em cima de crianças. Eles estão preparando pessoas para daqui a 10, 15 anos serem soldados, como fizeram com esses antifas aí, com esse Alexandre Frota. Esse vagabundo tem que ser caçado, entendeu? Que fomentou para esses caras, mas teve uma resposta à altura. Os lutadores viram senhoras, senhores de 70, 80 anos serem massacrados.
agredidos por esses canalhas que não aguentam uma porrada sozinho? Aí ele falou, então tá bom, segunda-feira, derrubaram, queimaram a bandeira em Curitiba, eles foram e fizeram um manifesto, cadê? Domingo foram, apareceu alguém para a rua para sentar na farofa? Não apareceu, meu amigo. Então, que venha. Vocês querem uma guerra civil? Vocês querem? Então, vamos embora, vamos lá. Nós, intervencionistas ou patriotas, que sabemos que isso não ia adiantar nada, nós só queremos e queríamos evitar esse estopim, esse estágio que está para acontecer de ser derramado sangue de brasileiros. Alguns, coitados, que não sabem pensar, são ideologicamente fracos, assistem aí Marco Villa, ou então Felipe Neto, um canal com não sei quantos milhões aí. Como é que pode um país desse ter educação se uma pessoa que fala um monte de besteira, que fala essas crianças gostosas que provocam a pedofilia? Como é que pode um cara desse ter 11 milhões, 90 milhões, não sei quanto aí, porque eu 300 e poucos. Milhões, não é isso? Então é um absurdo. Felipe Orleans de Bragança tem, eu acho que 10 mil pessoas seguindo ele, que é um escritor, um deputado federal. Esse idiota fala um monte de besteira e tem esse monte de seguidores. Só idiota. Então você quer esperar o quê de um país desse? Não dá para... Então, assim, a corda está para arrebentar, a corda arrebentando, o estopim é lançado e a cobra fuma, não tem jeito. É o que nós estamos esperando. É verdade, meu amigo Melchior. As aproximações sucessivas, elas estão acontecendo frequentemente. Chegou na época do impeachment de Dilma Rousseff, e que ela tentou, inclusive, instaurar o estado de sítio. Estado de exceção. E o general Vilas Boas não concedeu, e foi o momento mais próximo de acontecer um rompimento institucional, uma intervenção. Ela chamou o desculpa, ela fez essa colocação para o Vilas Boas chegou, chamou o Caiado e o Aécio. Entrem pela porta da frente, que eu quero que vocês sejam fotografados, filmados e saibam que vocês estão vindo aqui. Ordens erradas para nós, das Forças Armadas, são consideradas como um crime. Então, ordens erradas não são executadas e o comandante que deu essa ordem pode ser preso e fuzilado. Assim foi dada a colocação dele. E aí ele foi direto para a Colômbia, tinha uma reunião na Colômbia, na época da Unasul. Exato. E aí ele deu as costas e o que a grande mídia falou? Que ela ia exonerar o general e que ela tinha expulsado ele, né? Então ela inverteu, a mídia inverteu o processo. Foi. Então, o estopim, meus amigos, nós acabamos de falar aqui nessa live que nós estamos sendo atacados de todas as formas, seja nas ruas, seja na nossa liberdade de expressão. Os governadores estão governando por decreto, uma ditadura, não é estado de sítio, eles agora aprovaram a lei com o uso obrigatório das máscaras e vão, inclusive, dentro de casa, que são os ambientes fechados. Então, isso já dá autonomia para o Estado entrar na sua casa, que é um ambiente sagrado, para fiscalizar se você está usando máscara. Nas passeatas, recolheram os carros dos manifestantes, algemaram senhoras. Inclusive, foi essa revolta do Messias Jair Bolsonaro, nosso presidente, na reunião contra o Moro, porque o Moro ele fazia os processos, editava os processos legislativos nas portarias, que contribuía e dava autonomia para que isso acontecesse. Então, o Bolsonaro escroteou, a Damares também, e ele não teve culhão nem condições, porque ele é um esquerdista, dentro
uma estrutura administrativa, ministerial, de pessoas conservadoras, temente a Deus. E lá atrás, muito lá atrás, na época, eu lembro como se fosse hoje, eu estava assistindo uma palestra do ministro Sérgio Moro, e ele enalteceu o governo de Fernando Henrique Cardoso e se referiu à época do regime militar democrático como uma ditadura. Aí eu olhei e entendi, esse cara não é de direita, esse cara não é patriótico. E como ele falava pouco, ele era muito comedido, ele só falava na questão da Lava Jato, e na questão da Lava Jato ele era seletista, porque a gente sabia que a Lava Jato também pegava os outros partidos. Ele veio das caras e se infiltrou dentro foi um cavalo de Troia dentro do Jair Bolsonaro, dentro do governo de Jair Bolsonaro. Mas Jair Bolsonaro cortou na carne, não cedeu e está no poder. Então, o que eu quero dizer com isso, meus amigos? O acordo dos governadores para virar as costas para o presidente da República, governar sob decretos, teve anuência do Supremo Tribunal Federal que decidiu e quebrou a hierarquia entre as leis. Ou seja, um decreto federal não está valendo mais do que um decreto estadual. Todas as ações e todas as leis que a esquerda impreta no Supremo Tribunal Federal saem a favor da esquerda. Agora, quando é do governo, até medida provisória ou alcolumbre manda de volta. Ou seja, eles estão tolhendo toda a gestão do presidente da República. Além de seguirem as pessoas que o apoiam, que somos nós. Mas isso vai até a 5ª página. Porque com esse inquérito, com essa investigação, ou na verdade com essa ação empretada para caçar a chapa Jair Bolsonaro e Mourão, para mim, Johnny Elson, é o estopim para que se chute a porta e o poder moderador garanta a garantia dos poderes, equilíbrio e autonomia. E a independência. Meus amigos, então, eu acredito que está próximo. Nós ficamos aflitos, Melchior e ouvinte, porque nós estamos sofrendo aqui do lado todas essas ações. Interferência internacional também dentro do nosso país, através da OMS, que também é um outro assunto, que é a questão do vírus chinês, e o acordo do Dória já ano passado com esse laboratório para dar solução de uma vacina. Inclusive, tem uma informação aqui que eu estava assistindo o Morning Show e teve um rapaz lá que eu esqueci o nome, me desculpe, e ele falou que não dava credibilidade para o laboratório, para o governo chinês, que era uma ditadura, e que já havia relatos dentro do governo chinês que as experiências com as vacinas já tinham causado efeitos colaterais horríveis nas crianças. É tudo meio sem controle. E como é que o Dória faz um acordo com o governo chinês? Primeiro, ele é um idiota útil a serviço da nova ordem mundial. É isso que está acontecendo. Então, todas essas variantes, todos esses dados que estão oprimindo o povo e estão interferindo na nossa política nacional, que nós somos um país autônomo e independente, inclusive o Jair Bolsonaro, no seu discurso da ONU, ele falou do propósito da criação da ONU. O propósito da criação da ONU foi garantir as liberdades e a autonomia das nações. Não era a ONU impor um pensamento único e tolher as particularidades, as individualidades culturais, religiosas das nações. É verdade. Não é verdade, amigo? Eles, na realidade, eles usam, como isso foi criado, eles começaram a ter respaldo, né, mais forte, e então eles, usando subterfúgios, né, e linguagens neurolinguísticas por aí afora, eles foram. O Johnny, sobre essa questão, cara, da OMS, a coisa está tão acachapante nas pessoas
que eu fui hoje na Caixa, a menina tem uma barreira de vidro, ela está com máscara, com luva, e eu entrei com a máscara e estava assim abaixo do nariz um pouco, ela falou assim, suspende a máscara. Eu falei, mas você está de frente para o vidro, e aí a respiração, o meu ar não vai te comandar. Ela, não, são normas. Eu falei, meu Deus, aí eu estava com pressa, não quis discutir, cara. Nós vamos aqui, Melchior, no nosso canal agora, essa postagem que eu fiz ontem, e eu vou compartilhar com vocês. A agenda da nova ordem mundial dá sua cara no Brasil através do Dória, com a introdução da vacina chinesa, que modificou em laboratório o vírus. E agora, o controle social com a vacina. Em breve, haverá um decreto. Quem não tomar a vacina representará ameaça à sociedade e à saúde pública, passivo à detenção. Não se surpreendam que isso pode acontecer, meus amigos. É verdade. Isso vai, com certeza, vai acontecer. E aí você sabe lá, né, o que está dentro dessa vacina. E aí nós vamos... Ou seja, o Brasil precisa de uma faxina geral, que a gente sempre fala, né? Quando a OMS tem esse presidente de lá, né? O médico que nem médico, não é médico. Envolvido em corrupção. Sim, eu vi a história dele, fui pesquisar. Aí você pega, por exemplo, a Fiocruz, que tem um respaldo muito forte aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Aí você pega a presidente... A Fiocruz, ela pode fabricar por dia 1 milhão de vacinas, de doses. Exato. A Fiocruz, a presidente da Fiocruz é ligada ao PSOL e é uma socióloga com um mestrado, uma pós de pesquisa de epidemiologia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá. Ou você põe gestor, vamos supor, um Salles da vida, aí, um qualquer desse aí, que seja um cara que vá e que não tenha ligação com nada, eu quero isso e vocês têm que produzir isso, um gestor, o cara formado, ou então vocês pegam um puta médico e o cara, como o Tais, por exemplo, que foi até aluno na academia onde eu trabalhava, ele é um cara que estudou, pesquisou, e você vê que ele não teve bandeira, não defendeu o Bolsonaro, defendeu o Brasil, foi num programa aí, meteu o pau. Vocês estão tentando cavar de mim uma resposta que não foi combinada no programa. Eu não vou falar sobre isso. Sim. Entendeu? Então, assim, e outra, foi embora, não foi por discussão com colocação de Bolsonaro, não. Bolsonaro tinha ele como conselheiro já no primeiro ano de governo, antes, quando ele foi eleito, chamou ele para a saúde, para ministro, e como conselheiro. Ficou ele e a Nilce Yamaguchi. Foi chamada para o ministério, e ela, como é de carreira, é de campo, ela não vou largar. Ela falou assim, eu trato de 400 pessoas, eu estou salvando. Ela chorou num vídeo aí, a hora que tiver a oportunidade da gente colocar aí, ela chorou e falou, estão matando as pessoas. Aí, quando houve essa morte, aí, aconteceram essas mortes aí em Manaus, com o excesso da dose de cloroquina, ela colocou no vídeo dela, na entrevista dela, numa rede social aí, de que ela foi comunicada para os Estados Unidos. As pessoas têm ela como referência. Então, nós temos pessoas assim extremamente capazes aqui no Brasil, mas nós não demos esse valor. Pararam de usar a cloroquina nos Estados Unidos e ligaram para ela. O que está acontecendo com a cloroquina no Manaus, no Amazonas? Sim. Aí ela explicou, olha, eu tenho relatos aqui que a dose foi errada, e ela constatou e mandou para lá. As doses voltaram a usar a cloroquina nos Estados Unidos. A hidroxicloroquina já foi mais do que comprovada, não matava ninguém, passou a matar, está aí. Aí a OMS falou assim, e agora? Ou seja, o que nós temos aqui para cima desses canalha, desses governadores, desses prefeitos, e fazer com que eles sejam culpados sobre isso.
E ainda tem mais, a cloroquina salva vidas, não precisa construir hospital de base, ela é barata, não compra respiradores, é totalmente um tiro no coração do dragão da nova ordem. Aí que é esse o problema. Não precisa de lockdown, não precisa de confinamento, nem horizontal, nem vertical, nada. Você toma cloroquina e está resolvido. Então, ó, como é a situação, né, amigo? Agora, eu vou compartilhar aqui uma informação do ministro da Economia, mostrando o governo paralelo, gente, como que o Rodrigo Maia tirou a agenda positivista do próprio presidente da República. Ele mostra aqui, por exemplo, na matéria, após Rodrigo Maia dizer que o governo está fazendo pouco, Paulo Guedes manda a lista de projetos que estão parados no Congresso. Olha só, enquanto a Rede Globo estiver apoiando Rodrigo Maia, ele não fará nada para beneficiar o povo brasileiro. Em tramitação só na Câmara dos Deputados está a PL da nova lei do gás, para beneficiar, abrir a concorrência para baixar o gás de cozinha. O plano de equilíbrio fiscal também, que é para também diminuir a questão fiscal, para também haver mais investimento, o custo do Brasil diminuir. A autonomia do Banco Central, esse eu não concordo, mas está aqui. Privatização da Eletrobras, para tirar os custos do governo federal. Recuperação judicial, ou seja, uma lei de recuperação judicial que facilita as empresas de sobreviverem. A simplificação da legislação do câmbio, ou seja, a gente tem um arcabouço jurídico que dificulta a tramitação de ida e vinda de capital estrangeiro. O governo digital, plataforma também que tira papel, diminui custo e coloca mais ágil o sistema do governo. A nova lei de finanças públicas também reduzir a burocracia. As leis de concessões, ampliar as concessões no Brasil, passar para a iniciativa privada, deixar o governo mais leve. Marco legal do setor elétrico, ou seja, uma nova diretriz do setor elétrico, principalmente na questão da energia solar, as energias limpas, a diversificação. As ferrovias também, o marco da ferrovia. A gente sabe que a ferrovia pode cortar o Brasil e facilitar a escoação de matéria-prima, porque o Brasil ele é um país agrícola, e mesmo na pandemia, o nosso agronegócio ele quebrou recordes, ele cresceu em relação ao mesmo ano passado. O PIB do Brasil não vai ser tão baixo assim como esperavam, principalmente com a jogada do Paulo Guedes aí e o agronegócio. Sim, eu tenho amigos na internet, no Facebook, que estavam falando que essa pandemia ia quebrar o Brasil, que não ia ter mais comida. Eu tinha respondido na época que isso não existe, porque o Brasil é segurança alimentar não só do Brasil, mas do mundo. E o agronegócio garantiu a segurança alimentar do Brasil. Também alteração no regime de partilha, marco do saneamento básico, tramitação da MP da Casa da Moeda, MP do emprego, da carteira verde e amarelo também para aumentar a vaga de emprego. Então, gente, essa é a situação do governo paralelo, inviabilizando o presidente da República de governar, meus amigos. Essa que é a questão. Então, você tem os três poderes que lutam pela velha política para manter o seu status quo. A velha política é partilhar os ministérios, e esses ministérios sendo usados por partidos políticos para saquear as pastas, para saquear o erário público, para passar dinheiro para os partidos, para encher a máquina pública com salário, empregar os amiguinhos, e ainda tirar dinheiro ao benefício. Tem GEDEL, tem os anões do orçamento, tem a própria Lava Jato, tem a lista do Odebrecht, que o Maia é o Botafogo. Ou seja, o STF ele é célere nas questões do Jair Bolsonaro, encurta os prazos, Celso de Mello vai tratorando os prazos legais para dar celeridade no processo, enquanto os processos do Rodrigo Maia ou dos amiguinhos da corte, eu coloquei assim, para os inimigos, não, para os amigos a benevolência, e para os inimigos a rigidez das leis.
É isso aí. Então, é esse o país que nós vivemos. É um país, nós somos o que? Nós somos o Usain Bolt. Nós queremos correr e os esquerdistas segurando o Brasil para o Brasil não crescer, atrapalhando o governo, inchando a máquina pública, saqueando a nação, empobrecendo a população, oprimindo os direitos individuais e os direitos coletivos. E nós que defendemos e lutamos pela democracia, pela liberdade, somos taxados de ditadores, de anarquistas, de nazistas. É essa a retórica. Passa a palavra para o meu amigo Melchior. Eu só acrescentando aqui que você falou sobre o governo paralelo, né? E respaldado por tudo isso, o STF assina embaixo em todas essas ações que esse vagabundo faz ou então contra qualquer coisa que o Bolsonaro faz. E aí eu vou colocar só mais uma coisinha aqui sobre o Rodrigo Maia, algumas, que eu não sei se você falou. Caducou o MP do 13º do Bolsa Família, fez caducar a carteira estudantil, caducou o MP que proibiu o imposto sindical, ele desconfigurou o pacote, né, anticrime. Mansuelo, da ajuda dos estados, Mansuelo. Isso. Segurou a PEC do Pacto Federativo. E por aí vai. O que acontece é o que eu vou voltar lá naquela velha história. Se nós não mexermos nessa Constituição, essa Constituição ela foi montada, constituída em poderes parlamentaristas, né? Não foi à toa que, logo que Fernando Henrique Cardoso entrou, ele teve a intenção de colocar um parlamentarismo aqui. E uma das atitudes do Fernando Henrique Cardoso foi instituir, através do Pacto de Príncipe, a instituição da Secretaria dos Direitos Humanos, e também instituiu a Secretaria, que depois virou Ministério, que foi do Meio Ambiente, que isso eram os dois tentáculos da nova ordem mundial, tirou o status de ministro dos generais, criou o Ministério da Defesa e colocou um civil em cima dos militares. Exato. E isso comemoraram 22 anos agora sobre isso. Eu fui lá no Twitter deles e meti o pau. Ministério da Defesa que vai prestar continência para comunista, vocês não têm que prestar conta, vocês não têm que bater continência, não. Então, vocês estão coniventes com essa roubalheira e com todo esse processo que está aí. E mandei, entendeu? Bom, o que acontece já de anos, né? O governo paralelo estava sempre montado aí. Só que o que acontecia, como Lula e os outros governos, né? Quando Cunha era presidente da Câmara e os outros, eles sempre tinham um jeitinho. Eu tenho conhecido que é ligado ao PMDB, ele falava, o Cunha, no baixo clero, ele dava mensalidade de 30 mil, 20 mil, depende do peso que aquele deputado tinha dentro do Congresso, todo mês ele dava. Quando tinha uma emenda, alguma PL mais importante, ele dava uma ajuda a mais sobre isso. Era assim o governo paralelo, era assim que era governado. Então, assim, aí como é que você muda? Mudando a Constituição e colocar algum adendo, algum artigo assim, foi pautado, ou tem que ir até 15 dias, independente do presidente da Câmara direcionar ou não. Entrou lá, entendeu? Hoje, ele tem 15 dias, 20 dias. Não pautou, entra numa prerrogativa de mais uns 15 dias e ela passa a tomar um caso de emergência, ou seja, a primeira entrada de pauta tem que ser aquela, porque senão fica no bolso dele, isso tem que ser colocado. Estava falando em acabar com a autonomia do presidente da Câmara de pautar ao bel prazer o que ele quer colocar em votação. Isso aí. Tem que entrar, digamos assim, tem um placar eletrônico. Eu medito a medida provisória, eu mando para você, você tem um prazo de 5 dias. Pronto, acabou. Sim. E aí um placar eletrônico que já está
foi entrado pelo gabinete tal, foi entrado um decreto, isso tem que ser colocado ali para ficar, não tem como, se fica escuso, já estão querendo, já falam em acabar, por exemplo, a TV Senado e a TV Justiça. Por quê? Porque aí eles fazem o que eles querem dentro da hora que eles querem. Com isso, as pessoas não têm essa participação de ficar assistindo, ver o que eles... Então, eles estão querendo já. E não tem acesso às informações fidedignas. Exatamente. Então, assim, esse governo paralelo está tentando ceifar, cortar o tempo todo essa pseudo-democracia, essa liberdade que você tem. Então, assim, e que tu falou, Melchior, sobre a questão da Constituição Brasileira de 1988, que é chamada de Constituição Cidadã, ela tem alguns mecanismos jurídicos dentro da própria Constituição que ela se autodestrói a nação. Como é que você pode fazer uma lei para você se autodestruir? Ah, Johnny, você está ficando louco? Não. O artigo 4 da Constituição Brasileira, quando fala sobre um país economicamente solidário, fraterno, e com os povos indígenas e autodeterminação dos povos, o que é isso? Você tem uma nação que tem um pacto federativo, que é estados, municípios e territórios, aí a Constituição fala lá que tem povos e que eles têm que ser autodeterminantes entre si. Como é isso? Você me chama a atenção numa coisa muito preocupante, que nós já havíamos colocado isso em off aqui, e quando você vai para esse artigo, isso é mais um passo dado, entendeu? Quando eles destruíram esse pacto federativo, quando deixou agora que há uma prerrogativa, né, enormemente feita agora através da pandemia, porque daqui a pouco o que vai acontecer? Os municípios vão ter poderes mais claros sobre os cidadãos, entendeu? Eu quero que o cara entre às 10 horas da noite, eu vou alegar que eu não estou tendo, digamos, segurança, e aí ele manda todo mundo... Ou seja, é isso que está... Eu estou fazendo essa hipótese hipotética, mas existem outras situações que possam acontecer que eles vão estar com esse poder a toda hora. E aí, quando você vai para o artigo 4 da Constituição, que os povos podem se autodenominar, isso já é um passo para essa coisa começar a acontecer. Eu sou a nação indígena aqui e acabou. Entendeu? Eu vou vender minhas terras aqui, como já são exploradas, aí tem índio que anda de caminhonete, tem avião e o cacete, então por aí afora vai. Meu amigo, é muita lavagem, na realidade, vou falar aqui no pé do ouvido aqui, tem muita gente para ser tombada, meu amigo. Não, sabe que tem uma situação que a gente está ganhando, está sendo vitoriosa no governo Jair Bolsonaro, é o Ministério da Damares. A Damares já revogou, já cancelou vários anistiados de receber bolsas da época do só da aeronáutica, se eu não me engano, foram 29 e teve 290 da aeronáutica. Imagine só, cara. O cara fez CPOR, ficou 8 anos lá de militar provisório, né? Que é temporário, chama-se CPOR. E aí o cara fica 8 anos lá, os caras entraram com uma ação que eram perseguidos, porra. E recebiam, cara, tal Bolsa Ditadura. E aí já tem mais 295. E com salário acima de 15 mil. Eu vou dar até uma sondada aqui. Mais de 15 mil. Então, assim, ela já está... E ela quer chegar... Ela foi nos militares e ela quer chegar nos grandes peixes, né? Que é Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso, por aí fora. É verdade, meu amigo. Então, meu amigo Melchior, nós estamos com mais ou menos 1h, 24 minutos e 25 segundos de live. Eu quero agradecer a presença de todos. Essa live ela vai ser retransmitida no canal Ordem em Progresso. Eu também vou retransmitir
na página Ordem e Progresso de Odilson Pimentel no Facebook. O nosso objetivo aqui é mostrar que está acesa a nossa luta pela pátria, pela democracia, pela paz social, pela ordem pública, o progresso, a soberania, a integração nacional. Defendemos aqui os nossos valores cristãos, empunhando a espada da fé, meus amigos. Então, essa é a luta emanada do povo brasileiro. Notem que a mídia sempre fala tem uma polarização política. O Brasil está polarizado. Desde 1985 para cá, só a esquerda estava no poder. Não havia polarização. Até hoje, não existe partido de direita. Não é a verdade. Existe o quê? O Bolsonaro, que conseguiu entrar dentro do sistema como um cavalo de Troia e chegou à presidência da República. Mas hoje, a família, pátria, Deus, pátria e família, acordou. E nós fazemos parte do processo democrático agora. Nós estamos na luta e não vamos arredar 1 centímetro. E que se diga de passagem que aqueles que falam, me arrependi, tá bom, cada um tem gosto para qualquer coisa. Vire as costas que vocês vão ver a esquerda entrar e fazer o que quiser. Quando ele esteve no PSC, que todo mundo foi para lá, sondou com patriotas, enfim, o Bebiano, né, foi conversar com ele para ir para o PSL. E ele falou assim, eu vou, mas eu quero isso, isso, isso. O Bebiano levou para o Bivar, né? Sim, as condições, e o Bivar não queria, mas o Bebiano falou assim, não, deixa ele entrar, lá a gente derruba ele, a gente consegue dominar ele. Só que o Bolsonaro não é pedra, entendeu? É rocha dura, maciça. Chegou lá, entrou, falou assim, não vou ceder, não vou aceitar. Foi isso que o Bebiano começou a bater de frente, e aí começou a foiçar, a tentar quebrar a estrutura do Bolsonaro, falar coisas, mas essa era a intenção, de quando ele entrasse lá, que iam ser eleitos, o PSL era um partideco, agora recebeu bilhões, né, de reais através do fundo partidário, teve um partido crescente, assim, assustadoramente, de uma hora para outra. 52 cadeiras. Exato. Quando nós estivermos aqui dentro, quando ele estiver aqui dentro, a gente quebra ele, se for o caso, a gente até tira ele. E aí, mas a gente vai ceder. Ele ficou em cima pedindo uma coisa, e ele falou, não vou ceder, não vou ceder. Foi essa a história que aí... Tem mais a esquerda, engraçado, né? O Jornal Nacional, o CNN, falou o presidente da República não tem diálogo com o Legislativo. Só que o diálogo com o Legislativo significa toma lá da cá. O que é o toma lá da cá? É dividir os ministérios para que os partidos sangrem os ministérios, sangrem o erário público. Exatamente. Dinheiro com cargos, com fraudes, entre outros desdobramentos que a gente está sabido que é Lava Jato, anões de orçamentos todos. E aí o que acontece? Quando o Bolsonaro ele troca um cargo, como aconteceu agora da comunicação, porque o Bolsonaro já se vendeu para o Centrão. Olha como é que é complexo. Primeiro, Rodrigo Maia está fazendo uma especulação e uma pressão no Jair Bolsonaro com mais de 30 processos de impeachment lá em cima da mesa dele. Nesses processos de impeachment, todos frágeis, o que acontece? É só para criar volume, para dizer, olha, presidente... Eu pego um pedido aqui, inclusive um encomendado pela OAB lá para o Santa Cruz, e eu vou aqui, coloco para votar e você vai perder. Então, há todo esse jogo sujo, sim, claro, debaixo do pano. E aí o Bolsonaro se aproxima para fazer uma defesa, ele tem que se aproximar de algum grupo político. Mas qual grupo político dentro do parlamento que não está envolvido ou não está sendo investigado? Todos os grupos têm investigados no meio. Só tem um detalhe, Bolsonaro não deu nenhum ministério para nenhum partido.
Bolsonaro coloca, deu conta, coloca general. Foi exonerado, coloca general. Fez errado, coloca general. E a própria imprensa está batendo, ou seja, que o Bolsonaro está militarizando o governo. Aí o que acontece? Aí o político malandro, ele quer fazer aquele chaveco, aquele jogo de ideia, ele chega com o ministro para ver se ele consegue fazer um bem bolado. Né? O que você tem aí para mim, para o meu partido? Eu tenho aí a construção daquela estrada. Eu tenho um escritório para fazer isso para você. Ou seja, barganhando. Esse é o tipo de diálogo. Aí só que os caras chegam lá, meus amigos, e dão de cara com o general, meu irmão. Aí o general, sim, o que tu quer? Sim, senhor, não, senhor. Acabou para os caras, acabou. Não, e o que acontece, na campanha ele falou que não ia negociar primeiro e segundo escalão, e ele não negociou. Ele aceitou, por exemplo, o Mandetta, que era médico, era técnico, profissional da área, o Onyx Lorenzoni pediu, ele fez ali um apurado, um apanhado para botar um cara que era próximo do DEM. Então, se for assim, ele aí botou um cara que é ligado ao Centrão, e ninguém falou porra nenhuma. Aí o DEM, o Mandetta saiu, o Mandetta, mas o Mandetta era do DEM, era deputado e foi. E aí o que acontece? Aí, em primeiro e segundo escalão, ele não põe ninguém. Agora, o que está abrindo esse precedente é para presidente de fundações, em terceiro escalão, presidente de algumas autarquias menores, assim. E mijou fora do pinico, tá fora. Exatamente. Quando ele colocou lá o presidente no BNB, no Baner, no Nordeste, que todo mundo caiu de pau, o cara era investigado na Lava Jato, no outro dia, ele exonerou. Claro. Lembra? Claro. Foi um cara aí que era próximo ao Gedel, todo mundo falou. Ele foi. O Caio Coppola, que eu admiro. Cara, é formidável o Caio Coppola, formidável. E aí ele metiu o pau, falou, inclusive na CNN, naquele debate lá, que eu volta e meia eu assisto, ele falou que estava se sentindo, que a grande massa talvez estivesse sentindo, e que ele estava namorando. Aí ele foi estudar, pesquisar, ver lá na campanha, e ele enxergou que Bolsonaro falou que ele não ia negociar, e não negociou. Primeiro, segundo escalão, ele não negociou. Agora, irmão, ele tem que, dentro da Constituição, ele tem que fazer. Eu não concordo, não aceito, não gostaria, mas ou ele governa desse jeito, ou ele não governa. Então, vamos mudar a Constituição, porra. Isso mesmo. O próprio sistema obriga, propicia essa pseudo-comunicação com o legislativo, você toma lá da cá, troca de cargos. Mas se fosse só a troca de cargos em si, é uma situação. Mas nós sabemos que é a troca de cargo, mais sangrar o erário público, licitações fraudulentas, desvio de verba pública e todo esse desdobramento ilícito dentro da administração pública brasileira. Então, meus amigos, essa é a dificuldade, onde o parlamento usurpa o poder do povo num governo paralelo, assim como falou Jefferson, que estava num governo paralelo tentando dar um golpe branco no presidente da República. Meus amigos, eu vou para minhas considerações finais, meu amigo. Perfeito. Vamos embora. Eu quero agradecer imensamente a presença do meu amigo Melchior. Eu acredito que a gente está se aproximando para o final do desfecho, não é fácil, é uma guerra psicológica, desgasta o patriota, às vezes a gente fica desesperado porque há uma ação do Supremo Tribunal Federal, a gente acaba querendo exigir do presidente da República uma situação mais enérgica, mas ele sabe que ele tem que agir dentro da lei, dentro dos seus limites, para que ele não possa ser tirado dentro da legalidade, ou seja, ele pode cometer um erro e usar esse erro para depô-lo do poder. Ele é bem assessorado pela inteligência do Exército, todos os caminhos e todos os passos são bem estudados. Quem tem que cometer os deslizes e as infrações, as aberrações, é o inimigo. Quem é o inimigo? O inimigo hoje, o aparelhamento, não são as instituições, gente. Não é isso.
são os meliantes que se implantaram dentro das instituições. As instituições elas são necessárias para o andamento da República, mas os ministros que estão no Supremo Tribunal Federal estão rasgando a Constituição, estão afetando a autonomia e independência dos poderes, ou seja, eles não estão dando a garantia dos poderes. O Senado, com Alcolumbre, devolveu agora uma medida provisória do presidente da República, que era para indicar, em tempo de pandemia, os diretores, os reitores das universidades. E o que aconteceu? Ele devolveu, dizendo que era inconstitucional. Agora, como é que, em nome da pandemia, pode se prender cidadão? Como é que, em nome da pandemia, pode limitar seu direito de ir e vir? Como é que, em nome da pandemia, podem te algemar? Isso também é inconstitucional. Então, está claro que o sistema age contra o Jair Bolsonaro e age contra você, contra mim, usando, por exemplo, a Polícia Federal para ir na casa do Alan da Terça Livre e muitos outros. Prenderam o nosso amigo, inclusive, que fez parte do meu programa lá, do Ordem e Progresso, foi fazer uma manifestação, o Bronzer foi fazer uma manifestação na frente do apartamento do Alexandre de Moraes, foi preso, passou 2 semanas até conseguir sair, há mais de 60 anos. Então, pode chamar o presidente de fascista, o Celso de Mello pode comparar Jair Bolsonaro com Hitler, mas na hora que nós, cidadãos, exercendo nosso livre pensamento e liberdade, a gente declina, critica, chama um ministro do Supremo Tribunal Federal de bandido, por exemplo, não, você está atacando, ameaçando a instituição, vamos pegar a Polícia Federal, ou é hilário o inquérito, além de ser ilegal, ele está sob segredo de justiça, e tem lá, meus amigos, que dizem assim, olha só, sabe o que tem escrito lá no inquérito? Meu amigo, que estão sendo perseguidos, um dos crimes, levantar a hashtag STF é uma vergonha nacional. Está de brincadeira, gente. Dizer assim, acabou a liberdade. O Olavo de Carvalho fala que nós estamos sofrendo, num livro deles, que eu não sei qual que é uma guerra assimétrica. É quando as pessoas que têm condutas não ilibadas, mas dentro da lei ou dentro da legalidade, elas são achatadas o tempo todo, são perseguidas, e é o que está. E ele tramou lá como se deve evitar isso sobre essa tal chamada guerra assimétrica. A opinião que eu tenho, se você quiser, eu já vou dando as minhas considerações finais, claro. É o seguinte, a gente tem que atacar individualmente as peças, né? Você não vai dar para derrubar o tabuleiro inteiro, entendeu? Que é a instituição. Vamos falar de Rede Globo. Mete o pau em você, no Bolsonaro, não sei o quê. Você pega um fulaninho, processa ele, derruba ele. Você pega um erro do Fux ali, como o Moraes tem agora, levantaram o impeachment dele, não dá para derrubar o STF, porque a instituição vai à esquerdalha, os babaqueiras aí, os fumadores de maconha e os beijadores de paredes aí, entendeu? Que gostam de emprestar o bogó, eu chamo de beijador de parede. Aí vão para as ruas e aí começam a falar. Então, o que você faz? Derruba um. A hora que você derrubar um, você, em cadeia, você vai começar a pegar. Vai haver tramóia, mas a gente tem que ficar em cima. Derrubou Alexandre de Moraes, lá, com um monte de coisa. Aí vem a cadeia, vem a corrente, puxar o Gilmar Mendes. E aí vai. Não dá para você contextualizar e derrubar todo o tabuleiro. Você pega, come o bispo, come o cavalo, come o peão, e assim vai. Aí até que você vai ver comeu todo o tabuleiro e acabou com a porra toda. Só para a gente ter uma ideia, essa outra aberração, o AGU ele entrou com um pedido de habeas corpus preventivo pelo ministro da Saúde, pelo ministro da Educação. Da Educação. E o Fachin negou, dizendo que o habeas corpus não poderia ser usado
para negar, para questionar uma decisão do ministro da Corte. Eles querem prender, eles querem depor o ministro da Educação. Sim, exato. Ou alguém forte. Hoje é o Abraham, entendeu? Que falou lá, porque foi o quê? Na ferida deles. Por mim, eu prenderia todos esses, começando pela STF. Eu também falo isso, entendeu? Esses vagabundos, e começaram pelo STF. Então, muita gente fala isso, pegaram isso, que é inconstitucional, porque ele está ali dentro de uma reunião, a mesma coisa que eu estou falando aqui, dentro da minha casa, e aí o que acontece? Aí ele vem com isso. Não. Então, assim, a gente sabe que vai acabar... Eu gostaria que isso não acabasse em pizza, né? Mas isso não vai muito adiante, não. Eu quero ver o circo, o parquinho pegar fogo e o reinado da Dinamarca cair. Olha só, olha aqui que tá o Diego chegou aqui no final da nossa live, ele falou assim, sabe quem pode parar o STF? Aí ele colocou aqui, ó, depois de investigar a Simas Turbo. Tá contigo, meu amigo. Depois de investigar a Simas Turbo, quem é Simas Turbo? Simas Turbo, ele quis fazer um trocadilho aí, ou depois de investigar Simas Turbo? Quem é Simas Turbo? Apresentador cai em pegadinha. Ah, tá, da mecânica do Simas Turbos. Ah, tá, entendi. É um trocadilho mesmo. Entendeu? Eu agradeço o nosso amigo Diego por participar da nossa live. Agradeço também todos que vão assistir a posteriori. São aqui em Brasília. Em Brasília, horário são 1h10, em Manaus são 00:10. Aí no Rio é que horas, meu amigo? 1h10. Horário de Brasília. Horário de Brasília, perfeito. E daqui eu já vou me despedindo. Um abraço a todos. E até. Nós vamos tentar, né, Melchior? Nós estávamos conversando para nós definirmos nossas lives, sempre ao vivo, pelo menos 2, 3 vezes na semana. A gente vai divulgar os horários para a gente criar um costume em um horário certo, com responsabilidade, para que a gente possa debater com vocês. Hoje a gente está transmitindo pelo Twitter, mas geralmente às vezes a gente vai transmitir pelo canal Ordem e Progresso, pelo canal do Melchior. Qual é o teu canal, Melchior? Eu tenho um canal próprio, mas eu faço pelo Fórum do Brasil, entendeu? Pelo Fórum do Brasil, perfeito. Sim. Então, até Melchior, eu acho que eu vou pagar a licença do Streamlabs para fazer transmissão multiplataforma, né? Ao vivo, ao mesmo tempo, para a gente começar a agregar todo mundo aqui. Beleza. Nós não somos os donos da verdade, nós estamos expondo nossos pensamentos, conforme a Constituição nos assegura, e você está convidado para estar trocando ideias com a gente, ok? Podemos aprender com vocês também. Claro. Então tá, um abraço e até a próxima. Quer mandar um abraço para alguém, Melchior? Não, eu só a todos os patriotas, aqueles que estão inteirados para fazer do Brasil um país grande do tamanho da sua dimensão territorial. O Brasil é um país extremamente rico. Eu ainda não tive a felicidade de conhecer sua terra, mas em breve eu quero conhecer o Amazonas. A região norte eu não conheço o Nordeste, o Centro-Oeste, Sul, São Paulo, eu já viajei bastante, Brasília, morei lá, mas eu não conheço o Mato Grosso. Então, sei que o Brasil é um país extremamente rico, mas com a infelicidade de termos membros como essas pessoas aí que não sabem o que é ser brasileiro, patriota. E eu trago a infelicidade hoje de eu ver um menino hoje na rua, passando ele com a camisa do Brasil estilizada. Eu falei assim, Brasil assim, ele falou, Brasil porcaria nenhuma, negócio dos Estados Unidos. Eu falei, então tá, meu filho, vai embora para lá. Então é onde está essa juventude, infelizmente, entendeu? Deve ser seguidor de Felipe Neto, como talvez nosso amigo aí. Sim. Beleza, um abraço. Brasil acima de todos, Deus acima de todos. Estamos juntos. Obrigado.
nossos peitos, nossos braços são as muralhas desse país. Um abraço. Isso aí, beleza. Abraço.